Então agora conversando um pouco sobre o conceito de função pura, eu vou passar aqui uns 3 exemplos para vocês de como a gente pode implementar funções puras no nosso código para poder facilitar a manutenção do nosso código. E esse código e esse conceito ele casa muito bem se você estiver trabalhando com o React, porque o React ele é baseado em funções puras e imutabilidade. Isso é muito importante no React. Então a gente vai ver aqui como é que a gente pode implementar funções puras. A função ela precisa seguir 2 regrinhas. A primeira regrinha é que, dados os mesmos argumentos, ela tem que retornar os mesmos resultados. E a segunda regrinha é que ela não pode causar side effects. Então vamos ver como é que funciona essa primeira regra. Imagina que você tem uma função, que é a função, ela chama somar. E aqui ela recebe A e B, e ela retorna A mais B. Tá? Se eu quiser fazer um console.log aqui, e vou colocar primeiro, 2 pontos, e eu vou executar somar, passando 1 e 2 para ela. E se eu passar aqui segundo, passando 1 e 2 também, vocês vão ver que tanto no primeiro quanto no segundo, ele vai retornar 3. Então, passando os mesmos argumentos para ela, passei sempre 1 e 2, 1 e 2, ela retornou sempre o mesmo resultado, tá? Como que seria o oposto disso? Como que ela não seria, nesse caso aqui, como que talvez ela não estaria retornando o mesmo resultado? Vamos ver o exemplo oposto. Vamos definir aqui uma variável, um let count, que inicia com 0. E aqui eu vou colocar um corpo para essa função. Ela retorna A e B, mas eu vou definir também que o count mais. E aqui eu vou definir um mais count. E agora vocês podem ver que no primeiro ela retornou 4 e depois no segundo ela retornou 5, porque eu tô chamando a função passando os mesmos argumentos, mas como ela tá usando esse count que tá do escopo externo e ela tá ainda tá incrementando ele, ela acaba retornando valores diferentes, mesmo eu passando os mesmos argumentos aqui, tá? E agora, então esse é o conceito de como que você quebra essa regra e como que você segue essa regra. Agora vamos ver o outro conceito, que é em relação aos side effects. O que é um side effect? Um side effect é tentando traduzir, seria um efeito colateral que você está causando. Então a tua função aqui está causando um efeito colateral. Nesse caso aqui, para a gente ver especificamente o efeito colateral, vamos remover o count e vamos prestar atenção no que a gente está fazendo com o count mais, tá? O count ele foi definido fora do escopo dessa função. Então ele pode ser utilizado pode estar sendo utilizado por outros lugares do teu código. Imagina que se tivesse uma aplicação, se você definir uma variável lá fora, um let, ele pode estar sendo utilizado por outras funções ou por outro código. E daí no que eu passo aqui, somar e executo pela primeira vez e executo pela segunda, ela está seguindo a primeira regra, que ela sempre retorna o mesmo resultado. Porém, ela está modificando o valor de uma variável que está fora do escopo dela. E com isso é um side effect, porque qualquer código que está dependendo do count vai ser afetado por isso. Então isso daqui seria considerado um side effect. Vamos ver um outro exemplo de side effect. Eu vou definir aqui uma variável. Deixa eu remover aqui os consoles. Eu vou definir aqui uma variável const John. Eu vou colocar aqui first name. First name é igual a John. E o last name é igual a do. E daí aqui a gente vai definir uma função, function get full name. E aqui eu vou receber um user, e eu vou fazer que o user.name é igual a user.firstname, espaço, user.lastname. Por enquanto eu não vou fazer retornar nada. Tá? Aí a gente simplesmente executa essa função get full name, passando o John para ela. E eu vou fazer um console.log depois em John. Nesse caso aqui, eu tenho um objeto original, e daí depois aqui para ele, eu tô passando ele para a função getFullName, que vai modificar esse objeto que eu tinha definido, adicionando uma propriedade name para ele, que é igual à concatenação do first name e do last name. Nesse caso, ele está modificando o nosso objeto John. E essa variável, a John, mesmo que ele está recebendo como argumento, ela foi definida fora do escopo dessa função. Então eu não poderia estar modificando essa variável, não poderia estar modificando esse objeto, porque o que aconteceu aqui é que a minha modificação pode afetar qualquer código que está
utilizando a variável John. Então, se fosse um código maior, dentro de uma aplicação, isso poderia causar problemas, porque acabaria modificando um valor que pode estar sendo utilizado por vários locais. E aquele local pode estar dependendo que o valor tivesse num determinado formato. Então, por isso que é importante a gente não fazer essas modificações e side effect. Como que a gente poderia corrigir esse problema? A gente poderia simplesmente retornar return. Tira uma cópia do user, retorna um novo objeto, tirando uma cópia do user, e daí sim, colocando name, é igual a esse valor aqui. Dessa maneira, essa função ela não está produzindo um side effect, e ela não está modificando a variável que ela está recebendo. Ela só está tirando uma cópia dele e transformando aqui, pegando o full name. E daí sim eu posso fazer um console.log direto no get full name, porque ele está me retornando. No caso, ele está retornando para mim o objeto completo. E daí, se eu fizer um console.log, ele já está me retornando um objeto completo. Então, esses são as duas regrinhas que você tem que seguir para implementar uma função pura.